Abacuque 3, 3 a 15. Aqueles que podem, em reverência à palavra de Deus, colocar em pé, os convido. Hoje à noite nós vamos falar sobre gratidão, uma força para o presente. E o texto nosso chave é Abacuque 3, 3 a 15. A palavra de Deus nos fala assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, Selá. Pense nisto. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Selá. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para salvar do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Selá. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em secreto. Tu que os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Com suas tropas. Vamos orar, amados. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por este livro precioso. Use, meu Deus, a tua palavra esta noite, e que ela possa, meu Deus, confrontar as nossas vidas. Fale ao nosso ser, fale aos nossos seres, Pai. Que cada um de nós nesta noite possa escutar a voz do Senhor e se dobrar diante de ti, Pai. Que a honra e a glória venham, Pai, ser dada somente ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, use o teu servo nas tuas mãos como um vaso, e que as palavras a serem ditas possam ser compreendidas. Por isso eu oro, Pai, e peço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amado. Gratidão, uma força para o presente. Gratidão, uma força para o presente. Semana passada nós falamos sobre a viagem para a restauração e o avivamento. A viagem para a restauração e o avivamento. E nós vimos que a base para que haja restauração e avivamento são duas. A primeira delas é a palavra. Sem Bíblia não há restauração, sem Bíblia não há avivamento.
Segundo, oração. Sem oração, sem nos derramarmos diante de Deus, não há avivamento e não há restauração. Então, se queremos um avivamento em nossas vidas, se queremos uma restauração em nosso ser, nós precisamos juntar estes dois elementos, a Bíblia e a oração, para que possamos trilhar este caminho do avivamento e da restauração. Hoje nós vamos ver algo sublime. Nós vamos falar sobre gratidão, mas não é qualquer gratidão. É a gratidão que irá nos dar força para o presente. Para o presente. É a gratidão que vai nos dar força para o presente. Quando eu e você paramos um pouquinho para refletirmos sobre os gloriosos feitos de Deus no passado, os gloriosos feitos de Deus no passado, tanto em nossas vidas, como nas vidas dos servos bíblicos, nós podemos ver que eles enfrentaram lutas, mas nós encontramos na vida deles uma palavra-chave, que nunca se afastou deles, que chama-se gratidão. E esta gratidão ajudou eles a enfrentar as lutas. Hoje em dia, eu e você passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas nós não podemos nos esquecer da gratidão, dos feitos do passado. Abacuque olha então para as Escrituras. Abacuque, nesta porção das Escrituras, nos mostra que ele deseja encontrar raízes. E para nós encontrarmos raízes, nós não encontramos na superfície. Nós precisamos fazer o quê? Cavocar para achar. Abacuque começa a cavocar no passado para encontrar raízes, para que possa incentivar o seu povo a confiar no presente. Somente a gratidão dos fatos do passado podem nos dar força no presente. A política, a sociedade, a moralidade, a espiritualidade do país de Abacuque, Judá, estava em crise. Pastor, até parece o Brasil. Imagina depois da Copa. Para isto, Abacuque faz uma viagem, sem sair de casa, olhando para o passado. E ele faz a viagem da história de Israel, desde o Êxodo, passando por momentos bons e por momentos ruins, passando por lutas e por dificuldades, até chegar na presente situação que eles se encontravam. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que naquilo que focamos os nossos pensamentos é aquilo que vamos lembrar. Escreva isto, não esqueça isto. Naquilo que focamos os nossos pensamentos é aquilo que vamos nos lembrar. Se focarmos os nossos pensamentos em coisas ruins, vamos nos lembrar de coisas ruins. Mas se focarmos os nossos pensamentos em coisas boas, vamos nos lembrar de coisas boas. Me diga no que você está pensando, e eu lhe direi se você está pensando coisas boas e coisas ruins. Melhor, não precisa me dizer, basta conversar um pouquinho com você, e eu vou saber quais são os seus pensamentos, se são coisas boas ou se são coisas ruins. O que pensamos mais é o que nós mais lembramos. No que mais lembramos. Abacuque deseja consolar Judá. Abacuque elabora esse cântico, este poema, esta oração, a fim de consolar um povo que estava em ruínas, em lutas. E Abacuque deseja dizer para Judá: Judá,
Deus ainda é o mesmo. Nós mudamos, mas Deus permanece o mesmo. O mesmo. Irmãos, como crentes, eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor. Olha o que o Salmo 40, versículo 1 irá nos ensinar: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Irmãos, preste bastante atenção. Esperei. É fácil esperar? Com paciência. É fácil ter paciência? Mas não é esperar no homem, é esperar no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Judá tinha um clamor. Com certeza você esta noite tem um clamor. E Deus está dizendo para você: espera, tenha paciência, confie em mim, e eu estou escutando o seu clamor, e na hora certa, no tempo certo, eu irei lhe abençoar. Abacuque está dizendo a Judá que Deus é o Deus que guiou Israel nos dias de Moisés. Deus é o mesmo Deus que guiou Israel no dia dos juízes. Deus é o mesmo Deus, embora ele estivesse em crise. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Como crentes nós temos facilidades. Preste atenção. Como crentes nós temos facilidades. E uma das facilidades é de nos esquecermos do que Deus e do que os outros têm feito de bom para nós. Eu e você temos facilidade de nos esquecermos das coisas boas que os outros têm feito para nós. Eu e você temos facilidade de nos esquecermos das coisas boas que Deus tem feito para nós. Sabe como é que se chama isto? Isto se chama ingratidão. Eu e você temos facilidade de sermos ingratos. Tem um ditado que muito se usa no Brasil, que é: nós cuspimos no prato que comemos. O ser humano tem facilidade de ser ingrato, e nós crentes muito mais. Como crentes somos os primeiros a cobrarmos nas nossas necessidades. Como crentes somos os primeiros a cobrarmos quando estamos passando por necessidades. Mas a maioria dos crentes se esquece de ser grato e de demonstrar gratidão na hora do suprimento. Você está passando por lutas? Você está passando por lutas? Por dificuldades? Primeiro passo: comece a agradecer pelos feitos de Deus no passado, e você terá força para as lutas do presente. Olha em primeiro lugar, a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. Irmãos, eles estão chegando lá, calma aí que eles estão chegando. Primeiro ponto: a manifestação da glória de Deus. Aê! Preste atenção. A gratidão nos faz ver feitos de Deus no passado. A gratidão nos faz ver feitos de Deus no passado, como sendo uma manifestação da glória de Deus. Quando eu e você somos gratos, nós olhamos para os feitos de Deus no passado e começamos a ser gratos, porque vemos como sendo uma manifestação da glória de Deus em nossas vidas. É isso que Abacuque faz. Abacuque leva o povo, o seu povo, ao esplendor da sua glória no deserto. Olha o verso 3, a primeira parte. Deus veio de Temã, e no monte de Parã, o santo Selá. Abacuque leva o povo de Judá
a lembrar da história de Israel. Abacuque olha para o passado, olha para os acontecimentos do povo de Israel, da sua saída do Egito até o Sinai. Olhem para o passado. Irmãos, quando nós nos esquecemos do passado, nós esquecemos a nossa história, o que somos, o que éramos e o que seremos. Todo cristão precisa lembrar o que era antes de Cristo. Todo o cristão precisa lembrar o que era antes de Cristo. Existe um hino que eu gosto muito. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minha vida de trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando estendeu sua mão para mim, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre. Irmãos, nós éramos pobres e perdidos, nós estávamos arruinados no pecado. Jesus estendeu as suas mãos para nós. Nós muitas vezes nos esquecemos quem nós éramos. A ingratidão faz o povo de Deus se esquecer de quem ele é. Abacuque leva o povo a lembrar-se de como era viver sem Deus, de como era viver antes de aceitar a Jesus, da infelicidade, dos vícios, dos momentos tristes, das brigas, como era a vida antes de Cristo. E Abacuque então diz: olha como vocês estão agora, como foi diferente depois que Jesus passou em sua vida, como você agora é uma nova pessoa. Amados, nós somos humanos e temos facilidade de nos esquecermos. Muitos irmãos que já passaram por aqui, outros que ainda estão, tinham casamentos destruídos, casamentos indo para a destruição, irmãos que tinham filhos rebeldes, irmãos que tinham filhos doentes, irmãos que estavam desempregados, irmãos que não tinham casa para morar, moravam no barracãozinho, irmãos que não tinham carro, irmãos que não tinham felicidade. E como estão hoje? Como estão hoje? Ah, pastor, Deus tem sido bom, mas cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Sem gratidão nós nunca teremos força para as lutas do presente. Sem gratidão nós nunca teremos força para as lutas do presente. Segundo, a glória de sua santidade. Olha o verso 3, a continuidade. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Amados, Deus é santo. Deus não se deixa contaminar com o mal. Deus não se deleita com o mal. Deus não tolera o mal. Deus não tolera o pecado. Ele julga o ímpio. Ele também disciplina o seu povo. Preste atenção, Deus julga o ímpio e Deus disciplina o seu povo. Duas distinções grandes: julgamento do ímpio e disciplina do seu povo. Olha Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos?
Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige quem? O que ama. Porque o Senhor corrige o que ama. Eu quero ser corrigido por Deus. E açoita qualquer que recebe por filho. Irmãos, quando eu fizer uma coisa errada, a primeira coisa que eu quero é que Deus puxe a minha orelha, porque se Ele está puxando a minha orelha é sinal que Ele me ama. Amados, Abacuque está mostrando ao seu povo a situação que eles se encontravam, e Judá estava sendo perseguido. Os assírios entrariam, a Babilônia entraria para destruir. Por quê? Porque eles estavam vivendo em pecado. Deus iria corrigir seu povo, e muitas vezes a correção não é boa, ou é boa. Lembra da vara do pai? Doía, não doía? Da mãe doía mais? Então você lembra? Correção não é bom, é ruim. Ficar de castigo não é bom, é ruim. Mas é bom, porque é sinal que quem nos coloca de castigo, quem nos disciplina, é um grande sinal que Ele nos ama. O que deixa os filhos soltos tomarem as decisões é que sinal que não os ama. Quer deixar eles escolher os futuros de sua vida? Deixe, e você verá que serão como Judá, rebeldes, longe de Deus, sem temor de Deus, levando chibatada o tempo todo de Deus e do povo ímpio, que vai bater na cara de quem não serve a Deus. Amados, Judá estava sofrendo, Abacuque estava tentando mostrar isso para eles. Deus vai nos corrigir, por quê? Porque nós pecamos. Como cristãos, salvos em Cristo Jesus, eu e você que aceitou Cristo como Salvador, somos filhos de Deus. Quando pecamos, Deus não nos abandona. Quando pecamos, Deus não nos coloca de lado, Deus não nos expulsa, porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Deus não nos lança fora, mas Deus faz o quê? Nos corrige. Digam, quando Caio erra, peca, te decepciona, o que você faz? Aponta para a porta de fora e diz: tchau, não é mais meu filho? Não, você corrige. Nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, e quando fizer algo que irá decepcionar a Deus, o que você pode esperar? Correção de Deus. Correção de Deus, porque Deus é um pai que ama, e como um pai que ama não tolera os nossos erros, como um pai amoroso quer nos corrigir. Quantas vezes, amados, este púlpito lhe corrigiu? Quantas vezes este púlpito foi usado para lhe corrigir? Quantas vezes Deus usou este homem pecador para falar das verdades de Deus para a sua vida? Quantas vezes? Mas cadê a gratidão? Cadê a gratidão com a casa de Deus? Cadê a gratidão? Cadê a gratidão com os instrumentos que Deus tem usado para lhe corrigir? Cadê a gratidão? Irmãos, a santidade de Deus não tolera o pecado. A sua correção deve nos trazer gratidão. A correção de Deus deve nos trazer gratidão e não ingratidão, porque a gratidão nos dá força para o presente. Segundo, a demonstração do poder de Deus. A demonstração do poder de Deus. A ingratidão gera na vida dos crentes dúvida do poder de Deus. A ingratidão gera na vida dos crentes dúvida do poder de Deus. Os crentes começam a duvidar do poder de Deus. E Abacuque apresenta duas demonstrações do poder de Deus a Judá. Abacuque sabia o que eles precisavam escutar. Abacuque sabe o que nós precisamos escutar. Eu não disse você, eu disse nós. Ele diz:
Primeira delas, o estremecer da natureza. Olha o verso 6. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, outeiros eternos se abalaram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Quando Deus se manifesta, a terra estremece. Quando Deus fala, até os montes se derretem. Quando a sua mão se estende, até o mar cessa o seu bramido. Certa vez, Jesus estava cansado, porque tinha acabado de pregar a sua última mensagem, e ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado do mar da Galileia. E eles entraram no barquinho, e eles começaram a remar para o outro lado, e Jesus disse: eu vou tirar uma soneca aqui, qualquer coisa, eu estou aqui. E o mar começou a se agitar, a tempestade começou a balançar o barco. Os apóstolos, os futuros apóstolos, começaram a tremer, com medo: nós vamos morrer. E eles então acordaram Jesus. Eles estavam com medo de morrer e disse: Jesus, socorro! E olha só o que Jesus fez. Mateus capítulo 8, versículo 25 a 27. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A demonstração do poder de Deus deve gerar em nós gratidão. O poder de Deus é visto na natureza. Olhe, todos os dias, respire. O poder de Deus é demonstrado. Não é um caos. Deus está no controle. Segundo, o sacudir das nações. Olha o verso 6 e 7, a continuação. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, e tremiam as cortinas da terra de Midian. Quando Deus se manifesta, os reinos deste mundo são desfeitos. Quando Deus se manifesta, os reinos deste mundo são desfeitos. A oposição é subjugada e o inimigo fica em pânico. Quando o poder de Deus se manifesta, os reinos deste mundo são esmiuçados. Deus levanta reinos e Deus abate reinos. Pilatos, lembram de Pilatos? Pilatos achava que ele era o bonzão. Pilatos achava que ele estava no controle de todas as coisas. Ele achava que o poder estava na mão dele. Olha o que Jesus disse para ele em João 19, 11. Jesus respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Sem a permissão de Deus não sobe-se reino. Sem a permissão de Deus, reinos não são abatidos. Deus está no controle. Deus está no controle. A soberba da Babilônia, que adorava o seu próprio poder, era uma insanidade. A confiança no seu braço
eu sou forte. A Babilônia pensava que era forte, era loucura. Na grandeza, ou melhor, na fraqueza e na fragilidade das coisas do mundo, podemos ver o poder de Deus sendo demonstrado. A poderosa, a grande, a forte Babilônia seria esmiuçada. É Deus que levanta, é Deus que abate. Deus está no controle dos reinos deste mundo. A ingratidão nos faz pensar que não precisamos de Deus. A ingratidão nos faz pensar que não precisamos da casa de Deus. A ingratidão nos faz pensar que somos suficientes. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da casa de Deus, eu sou o bambambam, eu sou o bonzão, eu sou autossuficiente, eu tenho força. Deus levanta e Deus abate. A ingratidão traz isto nas nossas vidas. Ingratidão não nos dá força para o presente. A ingratidão não nos dá força para o presente. A gratidão nos dá força para o presente. E por fim, a triunfante salvação de Deus. Irmãos, nesses últimos versículos, Abacuque nos apresenta a natureza e a história como sendo um cenário. Imagine um quadro sendo traçado. Ele mostra a história, ele mostra a natureza, ele mostra um fundo para que Judá pudesse olhar para Deus. Deus, como um guerreiro, vem montado em sua carruagem, não para buscar a vitória, mas um Deus vitorioso, que já alcançou a vitória. E ele então nos fala que ele vem para libertar o seu povo. Olha o verso 13, a primeira parte. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. A nação de Judá não será destruída. Eles vão ser castigados, eles vão ser derrotados, eles vão ser levados cativos, mas Deus diz: vocês não vão ser destruídos. Alguém já escutou de uma nação chamada Israel? Quantas vezes já tentaram destruí-la? E quantas vezes conseguiram? Nenhuma. Por quê? Porque tem uma mão de um Deus poderoso que está protegendo a sua nação. Está em rebeldia? Está sofrendo? Está sendo perseguida? Está tendo paz? Não. Mas não será destruída. Não será destruída. Os assírios foram usados para disciplinar Judá, mas não destruíram Judá. Irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não o prédio, mas as almas salvas, não há força na terra que possa acabar com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto aqui é tijolo. Isto aqui, qualquer terremoto pode derrubar. Os bancos podem pegar fogo. O piano pode pegar fogo. Os bens podem ser destruídos e até roubados. Mas isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é cada alma que aceita Jesus como Salvador. E ninguém pode roubar, ninguém pode tomar, ninguém pode destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que a Bíblia nos fala em Mateus 16:18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. E ele não disse:
Ele não disse sobre essa pedra, ele disse sobre esta pedra. Esta é perto e essa é longe. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja não está fundada, firmada, alicerçada sobre homem algum. A pedra principal da igreja chama-se Jesus Cristo. Amém? A igreja está firmada em Jesus, e por estar firmada em Jesus não é destruída. Agora, se vidas estão sendo edificadas e firmadas em homens, elas podem ser destruídas, porque homens são falhos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não. O defensor da igreja de Cristo não é um homem, o defensor da igreja de Cristo é Cristo. Quando o povo de Deus peca, desobedece aos mandamentos de Deus, Deus disciplina com o propósito de restaurar o seu povo. O Deus que faz a ferida é o Deus que cura a ferida. O Deus que faz a ferida é o Deus que cura. O Deus que disciplina é o Deus que dá amor. E por fim, Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios. Deus tem um cuidado especial com o seu povo, mas Deus não tolera o ímpio. Olha o verso 13, o final: tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Selá. Ao mesmo tempo que Deus vem para salvar o seu povo, para que ele não venha a ser destruído, Deus vem para ferir o ímpio. Ele vem para destruir aqueles que perseguiam. Aquele povo que perseguia Judá seria destruído. Aquele povo que estava maltratando Judá seria destruído. Aquele povo que estava tentando destruir o povo de Deus seria destruído por Deus. Deus é o Deus que não tolera o ímpio. Deus entrega os ímpios à sua própria sorte. Eles perecem pelas suas próprias armas. A Bíblia nos fala em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê porque não quer, e por não crer já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O ímpio está condenado, não é porque ele é ruim. O ímpio está condenado, não é porque ele não faz boas obras. O ímpio está condenado, não é porque ele odeia o seu irmão. O ímpio está condenado é porque ele não crê no nome do Senhor Jesus Cristo. É porque ele não recebe Jesus como seu Salvador. Isso chama-se ingratidão. Ele é ingrato. Certa vez um senhor me disse: pastor, eu sou ateu. E eu estava chegando na casa dele para visitá-lo. Imagine só, eu chegando na porta, ele me recebe, em vez de me falar boa noite, pastor, ele disse: eu sou ateu, pastor. Eu apertei a mão dele e disse: amém, nós acreditamos na mesma coisa. Ele olhou para mim e disse: como? Pastor, eu segurei na mão, eu sou ateu. E eu apertei mais firme: nós acreditamos na mesma coisa. Ele disse: pastor, eu acho que o senhor não sabe o que é ateu. Então eu olhei para ele e disse, segurando a sua mão: eu acho que você sabe que eu sei o que quer dizer ateu. Você diz como ateu que não acredita em Deus. E eu, como cristão, digo: eu acredito em Deus. A única diferença nas duas frases é que você colocou um não, o resto é tudo igual. Nós falamos da mesma pessoa. Você se esforça para provar que Deus não existe.
Você deseja provar que Deus não existe? Eu simplesmente aceito que Ele existe. Mas nós focamos todas as nossas forças na mesma pessoa. Nós acreditamos na mesma pessoa. Você para desacreditar e eu para acreditar. Irmãos, a ingratidão faz com que as pessoas se esqueçam da triunfante salvação de Deus. A ingratidão faz as pessoas dizerem: eu não quero saber de Deus. Por outro lado, faz as pessoas se esquecerem do juízo de Deus, do dia em que Deus virá para julgar este mundo. A ingratidão faz a pessoa não ter temor de Deus, mas só a gratidão nos dá força para vencermos as lutas presentes. E Abacuque então termina dizendo no verso 16, 17, 18 e 19 o seguinte: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas. Ainda que lá na despensa de casa falte o arroz e o feijão, ainda que lá na despensa de casa não tenha o Toddy e o leite, ainda que falte o pão para tomar café da manhã, ainda que não tenha carro para consertar, ainda que não tenha dinheiro para ir para a faculdade, ainda que seja perseguida na escola, ainda que os netos ainda continuem mais e mais em casa, ainda que os pisos fiquem mais sujos, ainda que haja perseguição política, ainda que não tenha prédios para construir, ainda que ninguém queira joias, ainda que ninguém come pão, eu confiarei no meu Senhor. Eu confiarei no meu Senhor. Ainda que tudo acabe e eu vá para o fundo do poço, eu continuo acreditando no meu Senhor. Abacuque compreendeu o plano maravilhoso de Deus. Demorou. Como cristãos, nós não podemos perder o coração de gratidão e de alegria. Nós precisamos crer. Irmãos, de todas as frases que Abacuque disse, a força de nossa alma deve ser o verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que falte tudo, eu vou me alegrar no mais precioso que Ele pôde me dar, que é a salvação. Há algo mais precioso que a salvação? Uma alma salva vale mais que o mundo todo. Junte a riqueza do mundo todinha, não dá o valor de uma alma. Uma salvação vale mais que o mundo. E tem muitas pessoas trocando a salvação por um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, uma plástica. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Crer é um ato de alegria, de regozijo, de exultação. Diante dos vales das dúvidas, diante dos ventos da angústia, diante das pedras da humilhação, a fé é capaz de nos pagar pelas mãos, de nos pegar pelas mãos e nos conduzir ao trono da glória. A fé é a única
capaz de nos carregar até o trono da glória, aonde nós vamos ver o soberano Deus, que governa todas as coisas. Que governa todas as coisas. Irmãos, Deus pode dar um cântico a cada um de nós ainda. Deus pode dar um poema nas nossas bocas. Deus pode dar uma oração como a oração de Abacuque. Basta nós confiarmos e entrarmos diante da grandeza de Deus. Salmo 100, que nós lemos no início do culto, verso 4 diz: entrai pelas portas dele com... Como é que você entrou essa noite na igreja? Como é que você tem vivido os últimos dias? E em seus átrios com louvor, louvai e bendizei o seu nome. Gratidão é o que nos dá força para o presente. O segredo para termos força para enfrentarmos as lutas no presente é termos gratidão. Gratidão diante das manifestações de Deus em nossas vidas, gratidão diante das demonstrações do seu poder, e gratidão pela grande e triunfante salvação que vem de Deus. Gratidão. Você tem um coração grato? Você está vivendo grato a Deus? Você entra pelas portas da casa de Deus com gratidão? Você tem apoiado a igreja que Deus tem usado para ser uma bênção na sua vida? Gratidão. Gratidão é o que falta para vencermos as lutas do dia a dia. Que nós possamos ser um povo de gratidão. Oremos. Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta noite. Obrigado, Pai, por este livro tão precioso, Abacuque.